Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, vamos lá. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 41. Localize aí, muito fácil. Gênesis, capítulo 41. Glória a Deus. Isso, abriram? Quando você abrir, olha aqui para o pastor para você entender aqui essa introdução que eu vou trazer dessa mensagem. Olha, pessoal, eu acredito que o que nós vamos aprender aqui na Bíblia verdadeiramente vai te ajudar, vai te abençoar. Glória a Deus. Bom, pessoal, para mim começar aqui, eu gostaria de começar esse ensinamento bíblico, essa direção bíblica para você, compartilhando algumas informações que eu pesquisei essa semana. É uma pesquisa que foi divulgada pela CNN Brasil. É uma pesquisa da Confederação Nacional de Comércio. E essa pesquisa, ela fala, preste atenção para você entender. Essa pesquisa fala sobre o endividamento da família brasileira nesse período do ano aqui que nós temos de 2026. E essa pesquisa, então, ela vai trazer dados do endividamento da família. E dentro dessa pesquisa, nós podemos observar que 80% das famílias brasileiras estão endividadas, segundo essa pesquisa, 80%. Veja que é um número muito alto, é um número altíssimo. 80% das famílias, cerca de 80%, estão endividadas. E a maior parte desse endividamento está, ou é ocasionado pelo uso excessivo do cartão de crédito. Então, o uso excessivo do cartão de crédito, impulsionados pela busca por consumo e pela manutenção de um padrão de vida. Então, a pessoa ela não tem um padrão de vida pelo qual ela gostaria, mas ela acaba consumindo sem ter recursos para pagar para ela chegar naquele padrão de vida. Entende o que eu estou falando? É isso que a pesquisa aponta. E com isso, o parcelamento repetido de compras que traz para a pessoa, para as famílias, uma falsa sensação de riqueza gerada pelo limite do cartão de crédito e que tem, então, contribuído para essas dívidas descontroladas. Então, a pessoa ela tem um limite de cartão de crédito, porém ela não tem recurso para atingir determinados valores, mas ela vai consumindo, ela vai gastando. Então, a pesquisa está apontando para essas questões que têm levado as famílias ao endividamento. Agora, quando primeiramente eu estava observando esta pesquisa, eu pensei assim comigo, poxa, essa pesquisa está falando, claro, evidentemente, de uma classe baixa, a classe baixa das pessoas, da sociedade, e ganham aí, por exemplo, um salário mínimo. Claro, a pessoa não tem recurso, ela tem um cartão de crédito, ela não vai ter recurso, ela ganha pouco, então ela vai se endividar mesmo. Porém, pessoal, por incrível que pareça, a pesquisa aponta que as famílias que têm
mais dívidas, né? Dívidas crescentes, são as famílias de classe média. Ou seja, famílias que ganham de 3 a 5 salários mínimos, por incrível que pareça. E olha, fazendo uma conta rápida aqui, ó, o salário mínimo está em... O valor de salário mínimo é 1.621. 3 salários mínimos dá R$ 4.863. É até uma renda razoável. E as famílias de classe média vai dessa renda até 5 vezes, né, o salário mínimo, que dá 8.105. Então, quando você olha para a renda das famílias potencialmente mais endividadas, você vê que não é uma renda assim tão baixa. Ou seja, nós percebemos aqui que o maior erro dessas famílias, do endividamento dessas famílias, estão no quê? Na gestão financeira, na administração financeira. Essas pessoas não estão sabendo, né? Elas não estão sabendo administrar os recursos que elas têm, os recursos que elas ganham. E por isso elas estão cada vez mais entrando para um caminho de endividamento. E a pesquisa aponta para 80%, eu repito, esse número é alto, 80% das famílias estão endividadas. E veja, pessoal, para quem ganha 4.863 até 8.105, não é uma renda baixa, pessoal, não é verdade? Se a pessoa souber administrar bem, ela tem até uma vida assim, uma vida, digamos, tranquila dentro da questão de dívidas. Então eu repito, o que tem faltado? O que tem faltado? Qual é o grande erro dessas pessoas? Gestão financeira, administração financeira. E é exatamente por isso que eu estou trazendo aqui um tema importante, eu creio que é importante para você também, porque a Bíblia, pessoal, presta atenção, a Bíblia, ela é o manual de Deus para a nossa vida. Deus criou o homem e deixou o seu manual. Quando você vai lá comprar um produto numa loja, uma televisão, um produto eletrônico, geralmente se tem um manual desse produto, não é? Você vê lá um manual que te ensina todas as funções daquele produto, e quando você segue o manual ali, você vai ter a capacidade de ter um bom funcionamento daquele produto. Você não vai errar quando você segue o manual, não é assim? Da mesma forma, trazendo aqui para a Bíblia é o manual de vida para o homem. Deus criou o homem, o ser humano, e deixou o seu manual. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos princípios e ensinamentos para todas as áreas da vida do ser humano. Todas as áreas. Você vê princípios de Deus, ensinamentos para que o homem possa viver uma vida, digamos, em paz, uma vida tranquila, se essa pessoa estiver disposta, né, a seguir os princípios bíblicos. Por isso o tema dessa pregação, eu coloquei aqui, é o seguinte: administrando em tempos de crise. Eu quero trazer aqui para a igreja o ensinamento de um princípio bíblico, para que você analise, para que você observe, e de repente você está aqui, e você está inserido nessa pesquisa, você faz parte deste 80% das famílias brasileiras endividadas, de repente você faz parte disso. Então esse princípio vai ter muito valor para você começar a aplicar na sua vida,
e, consequentemente, colher os frutos desse princípio, para você poder começar, digamos, a aprender a administrar a sua vida em tempos de crise. Sabe por quê, pessoal? Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Desde quando o mundo é mundo, desde quando existe o mundo, existe crises. Crises na parte econômica. Você olha para o passado, você vê tempos de abundância e tempos de fome. Você olha na história da economia mundial, você vê tempos bons e tempos ruins, tempos satisfatórios e tempos de crise. Então, essa questão digamos, econômica é uma questão cíclica, tem os seus ciclos. E nós precisamos aprender os princípios de Deus para administrarmos bem a nossa vida também nesta área. Graças a Deus. Então, como eu disse para você, eu quero mostrar para você aqui um princípio bíblico importante que foi utilizado no passado, que Deus ele entregou para ser utilizado no passado em um período de crise. E esse princípio ele foi aplicado e bem aplicado e teve um resultado extraordinário, importantíssimo para a história bíblica, tanto para a história bíblica, para o povo de Deus, como também nós podemos falar no aspecto mundial. Foi um princípio que Deus entregou e ele foi bem aplicado e que salvou, digamos assim, a humanidade naqueles dias. E esse princípio, pessoal, que eu vou explicar para você daqui a pouquinho, esse princípio também, ele continua em ação. Nós podemos confiar nesse princípio, porque é um princípio divino, funcionou muito bem no passado, e funciona muito bem nos nossos dias. Às vezes você não conhece esse princípio, às vezes nunca chegou ao seu conhecimento, esse princípio bíblico que livrou o mundo de uma crise radical, uma crise mundial. E você então vai aprender agora. Porque, como eu disse, de repente você está enfrentando uma crise, um período ruim financeiramente falando, uma crise, você está endividado, você está passando por um momento aí, digamos, difícil, como 80% das famílias brasileiras estão passando, segundo essa pesquisa. Se você quiser conferir, você pode dar um Google lá, coloca lá CNN Brasil, coloca lá endividamento das famílias brasileiras, que você vai conferir essas informações que eu estou passando para você. Isso é real, isso é verdadeiro, isso é atual. Então esse princípio aqui é de muito valor para nós. Acredito eu, como eu disse no começo desse ensinamento, que essa pregação, ela vai ter muito valor na sua vida, o ensinamento desse princípio. Para começar aqui explicando esse princípio bíblico que livrou o mundo de uma crise terrível no passado e que funciona muito bem também nos nossos dias, para começar explicando isso para você, eu quero trazer aqui um pequeno resumo sobre a vida de José do Egito. A vida de José. Conta a história bíblica que José, eu acredito que você conhece essa história, que José ele foi vendido pelos seus irmãos. Os seus irmãos tinham inveja de José. José era o queridinho, o filho queridinho de Jacó.
Então os irmãos tinham inveja dele, e por inveja, os irmãos então acabaram vendendo José por 20 moedas de prata a mercadores, né, uma caravana de mercadores ismaelitas, diz a Bíblia. José, nesse período, tinha 17 anos. 17 anos ele foi vendido como escravo. E esses mercadores, então, eles levaram José ao Egito, e lá José ele foi comprado pelo comandante da guarda de Faraó, um homem chamado Potifar. José trabalha na casa de Potifar num período de 11 anos. Ele trabalha ali cuidando de tudo, da casa, administrando a casa daquele homem, até que então ele é acusado injustamente, porque ele não cometeu esse crime, mas ele foi acusado injustamente pela mulher, né, de Potifar, de tentativa de estupro e assédio sexual. Então ele acaba sendo preso por 2 anos. José ficou preso 2 anos. Até que então, diz a palavra de Deus que Faraó tem um sonho. O sonho de Faraó era o seguinte: que 7 vacas gordas e 7 espigas cheias, né? Boas, devoravam 7 vacas magras e 7 espigas secas. Então Faraó queria a interpretação desse sonho. Então José, ele foi destacado, porque o copeiro de Faraó ficou preso com José, acabou conhecendo José, e falou de José que José tinha esse dom de revelar sonhos. Então Faraó deu ordem para trazer José. José então acaba revelando, interpretando aquele sonho. O que era o sonho de Faraó? O sonho de Faraó era que viria 7 anos de fartura, e depois desses 7 anos de fartura sobre o mundo, haveria um tempo de crise profunda de 7 anos de fome. 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. 7 anos de espigas cheias, 7 anos de espigas secas. Este era o sonho. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Então José, divinamente inspirado por Deus, ele passa para Faraó a seguinte direção: Faraó, é o seguinte, você vai ter que colocar um homem responsável por tudo no Egito, para que esse homem possa determinar o trabalho no Egito, nesse período de fartura, para se preparar, digamos assim, para a crise que viria. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Isso atingiria o mundo todo. Então o Faraó, quando ele vê que José interpretou o seu sonho com tanta sabedoria, Faraó então, ele pega José, diz a Bíblia, e ele coloca então José para governar o Egito. Então José foi o homem mais poderoso do Egito, abaixo de Faraó. E nesse período José tinha 30 anos. Ele ficou 13 anos separado da sua família. Entendeu? Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi trabalhar na casa de Potifar, ele foi acusado injustamente, preso, e depois então ele se torna governador do Egito. E Deus entrega para José esse princípio valiosíssimo. E como eu disse para você, é um princípio que funciona. Que funcionou no passado para vencer aquela crise toda, e que também funciona nos nossos dias. Pode ter certeza disso, tá bom? Agora eu quero ler com você o texto da Bíblia. O momento então que José ele revela aquele sonho, e ele fala para Faraó aquela direção divina, e aqui ele vai revelar
o princípio bíblico que eu quero destacar com vocês aqui. Esse princípio divino que eu quero ensinar a vocês aqui, que é fundamental, que foi fundamental na vida de José, nos dias dele, e acredito eu que também seja fundamental nesses dias de crise, né, pessoal? Se 80% das famílias brasileiras estão endividadas, é porque nós estamos vivendo um período de crise, ou não é verdade? Senão, os dados seriam outros, não é? Concorda comigo? Então vamos lá. Verso de número 33 do capítulo 41. Diz assim, é o diálogo que José tem com Faraó, diz assim o texto. José disse a Faraó: agora, pois, escolha, Faraó, um homem ajuizado, um homem de juízo e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimentos nas cidades. E o quê? E o que, igreja? E o guardem. Então olha aqui para mim. Olha que coisa interessante e forte, pessoal. Qual foi o princípio bíblico que Deus entregou para José, para que ele se livrasse daquele período tão terrível de crise que viria, que seria um acontecimento no mundo todo? Qual foi o princípio bíblico? Foi o princípio da reserva. O princípio da reserva. O princípio que hoje nós podemos falar mais popularmente, o princípio da poupança, de poupar. Então o que José fez? Ele aproveitou o tempo da abundância. Quanto que era o tempo da abundância? 7 anos. 7 anos de abundância, de fartura. O que ele fazia? Ele pegava 20% da produção. A Bíblia diz aqui que ele pegou a quinta parte dos frutos, que dá em porcentagem 20%. Então, José ele pegou 20% da produção, e o que ele fazia? Ele guardava, ele poupava. Ele mandou construir grandes celeiros no Egito, por toda a terra do Egito, grandes celeiros, e ali ele guardava 20% da produção. Ele ia guardando, ele ia poupando. Durante esse período de 7 anos de fartura, ele foi poupando. E isso, pessoal, foi um princípio divino que Deus entregou para ele. Deus entregou para ele esse princípio da reserva. Então ele foi guardando ali. Por que ele foi guardando? Porque ele sabia que viria um período de 7 anos de fome. Ele sabia. Então ele foi poupando, ele foi guardando. E a Bíblia diz então que quando passou os 7 anos de fartura, que a fome começou a chegar e a atingir o mundo todo, aquela crise toda, as pessoas de todas aquela terra, né, de todas as nações, digamos assim, elas foram até o Egito, porque somente no Egito havia comida. Então aquelas pessoas chegavam no Egito, e o que José fazia? Ele vendia comida. As pessoas a princípio começaram a pagar com dinheiro. De repente o dinheiro foi acabando. As pessoas começaram a pagar com animais.
De repente, os animais foram o quê? Acabando. Aliás, ninguém pode viver sem comida, né, pessoal? E a comida estava com quem? Com José, no Egito. Em nenhum outro lugar tinha comida. Ele se preparou, ele poupou, ele se preparou. Então, o que ele fazia? As pessoas entregavam os animais, acabaram os animais. Então, as pessoas começaram a entregar as terras. Isso avançou o império do Egito. Foi ganhando terras. Quando acabaram as terras, o que aconteceu? Algumas pessoas passaram a ser escravas para poder comer. Tudo isso, o império egípcio foi o quê? Crescendo, prosperando. E crescendo e prosperando em que tempo? Um tempo de crise. Por quê? Porque foi muito bem administrado. Foi muito, olha a diferença, não é verdade? Foi muito bem administrado. Foi divinamente administrado por José. Então, pessoal, trazendo aqui esse princípio para a vida, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, isso, meu irmão, minha irmã, é importantíssimo para você. Tem pessoas que não têm reserva nenhuma. Tem pessoas que trabalham muito. Eu conheço pessoas assim. E acredito eu que você conhece também. Tem pessoas que ganham até, digamos, um salário razoável. Tem, como diz aqui a pesquisa, está inserida, pessoas inseridas nessa renda de 3 a 5 salários mínimos. Tem gente que ganha até mais, mas que estão totalmente endividadas. Vivem de empréstimos a empréstimos. Empréstimos a empréstimos. Por que isso acontece? Porque não há reserva. A pessoa não se preocupa em reservar. Veja aqui José. José, ele trabalhou com esse princípio. 20% da produção, o que ele fazia? Ele não consumia. 20% da produção, durante um período de 7 anos, ele poupou, ele guardou, ele reservou, divinamente instruído por Deus. E quando veio a crise, as pessoas vieram até ele. E aí, você conhece bem a lei do mercado. Aquele que tem, coloca o seu valor. Não é verdade? Eu não quero entrar aqui nas questões de exploração de Faraó, que certamente Faraó usou isso aqui para explorar as pessoas. Eu não quero entrar nessas questões políticas, eu estou falando apenas de um princípio bíblico. Então, a pessoa que tem reserva, ela não precisa pedir emprestado. Não é verdade? Ela não precisa ir atrás de agiota. Ela não precisa comer na mão dos outros. Por quê? Porque ela tem guardado. Ela tem reservado. Esse foi o princípio que Deus entregou para José. E que José aplicou muito bem. E que tem faltado, eu vejo aqui, que tem faltado, que tem sido o maior erro de muitas famílias. É por isso que você olha para essa pesquisa e você vê pessoas de classe média endividadas, pessoas que ganham de 3 a 5 salários mínimos, até mais. Por que elas estão nesse quadro? Por que elas estão endividadas? Porque certamente não trabalharam com o princípio da reserva. Foram gastando. E usa cartão de crédito daqui, e usa cartão de crédito de lá, e tem um limite bom de cartão e vai passando o cartão de crédito sem ter o recurso para pagar. E aí os juros, você conhece muito bem, os juros são exorbitantes. Aí a coisa vai virando uma bola de neve. Aí tem pessoas que
a vida dela é da seguinte maneira: é empréstimo, agiota, empréstimo. Empréstimo, agiota, é empréstimo consignado, é empréstimo na conta, é empréstimo daqui, e tira de um para pagar o outro, e do outro para pagar o outro, e vai virando uma bola de neve. Parece até brincadeira, mas tem muitas pessoas vivendo assim. Mas por que as pessoas estão vivendo assim? Primeiro que falta uma direção divina. Segundo que às vezes a pessoa não tem esse conhecimento desse princípio. E terceiro que a pessoa ela deveria trabalhar e sempre priorizar uma reserva, porque na vida, igreja, na vida, meu irmão, minha irmã, acontecem imprevistos, ou não acontece? Na vida acontecem esse período de crises, imprevistos. Imprevistos acontecem. E quando os imprevistos, eles vêm, se a pessoa tiver uma reserva, ela vai conseguir atravessar aquele período de uma maneira mais controlada. Não é verdade? Digamos, mais tranquila. Não é verdade? Então, foi exatamente isso que José, ele fez. Ele reservou. Você quer ver? Esse princípio de Deus divino, ele é tão atual na nossa vida, que é o princípio da reserva, porque até no nosso organismo, foi Deus que nos criou. Deus que criou esse corpo físico que nós temos. Esse organismo, essa matéria. Foi Deus que criou. E Ele inseriu em nós esse princípio. Sabia disso? Você sabia que o princípio da reserva está em você? Você sabia disso? Você quer ver? Eu vou te explicar, você vai entender. Sabe por que você tem essa gordurinha indesejada aí? Essa gordurinha que você olha assim e fala, poxa, mas por que eu tô com essa gordurinha aqui, ó? Essa gordurinha aí é um princípio da reserva. Por quê? Porque o seu corpo, o nosso organismo, quando ele entra num estado de emergência, ou seja, um estado que a pessoa ela não tem como se alimentar direito, ela não tem como colocar energia para dentro do seu organismo. Então, o nosso organismo, o nosso corpo, ele tira as energias da nossa reserva, que é exatamente essas gordurinhas que ficam aí. Então, quando você se alimenta bem, o que o organismo vai fazendo? Ele consome tudo que você alimenta? Ele consome tudo? Não. Ele reserva uma parte. É a gordurinha. Por isso que a barriguinha cresce. Né, pessoal? É por isso que começa, né, o corpo ficar um pouquinho mais cheio. O organismo... Olha como é que é a coisa. Olha como que Deus, na sua grande e enorme sabedoria, Ele deixou esse princípio aplicado em nós. Nosso organismo, ele vai reservando um pouco, ele não consome tudo. Por quê? Porque quando você precisar de uma emergência, ele vai ter da onde tirar. Para você conseguir ali, digamos, sobreviver alguns dias, alguns meses. Não tem pessoas que ficam presas em determinados lugares aí, sem alimento, e a pessoa consegue... Você olha para a pessoa, ela volta às vezes magrinha. Por quê? Ela ficou sem alimento, mas o organismo consumiu as reservas. Por isso que ela não morreu. Por isso que ela não veio a óbito. Você está entendendo? Então, há esse princípio divino aplicado em nós. Em nós. E você vê, o fabricante de automóvel, por exemplo, ele também aplicou esse princípio. Você olha lá no automóvel, você vê lá que tem um espaço
de reserva de combustível. Tem ou não tem? Você olha lá, tá lá, ó. Quando tem alguns carros que até avisam quando cai na reserva, né? Por quê? Ali na reserva já está num período, digamos, de urgência. Você tem que ir para o posto, abastecer, porque ali já tem poucos litros no tanque. Você vai andar poucos quilômetros. Tem carros aí que tem 5 litros, tem carros aí que tem 8, dependendo do veículo. Mas o princípio da reserva está ali, e o princípio da reserva é o mesmo: livrar você do quê? De urgências. Livrar você do quê? De imprevistos, de determinadas crises. Então, esse princípio você vê claramente sendo aplicado aqui na história de José, e que foi fundamental para salvar o mundo naquela época. Gente, pense comigo. O mundo todo estava passando o que? Fome. Havia uma seca. Ninguém tinha como plantar nada. Os animais estavam morrendo. Havia comida na onde? Apenas. Havia comida aonde? No Egito. Por quê? Porque ali estava um administrador aplicando um princípio divino. Está vendo a diferença? Agora eu quero que você reflita na sua vida. Na sua vida, reflita. Sua vida financeira. Estou falando de finanças. Eu disse para você que a Bíblia, ela é um manual de Deus para nós. Deus criou o homem e deixou o manual que é a Bíblia. A Bíblia tem ensinamentos para todas as áreas da nossa vida. E eu vejo e observo que muitas pessoas têm dificuldades em administrar sua vida financeira. E por incrível que pareça, são pessoas que têm recursos, poderiam estar vivendo melhor, de uma maneira melhor, mais controlada, mais equilibrada, mas não estão. Por quê? Porque às vezes falta o conhecimento de princípios bíblicos e a aplicação deles. E esse é um conhecimento de um princípio bíblico. A reserva é você guardar, é você poupar. Sabe, pessoal, aqui no Brasil, no nosso país, nós não temos essa cultura. Mas em alguns países, preste atenção, alguns países, principalmente os Estados Unidos, os americanos, quando uma criança nasce nos Estados Unidos, o que a família faz? A família faz uma poupança para aquela criança. A família já vai poupando, já vai guardando recursos para aquela criança, e quando aquela criança ela chega na idade de 18 anos, mais ou menos, ela vai usar aqueles recursos para pagar uma faculdade, para custear o seu início de vida, o seu início de carreira profissional. Olha só, imagine você, com 18 anos já ter um recurso considerável para você começar a sua vida. Seria bom ou não seria? Seria satisfatório ou não seria? Evitaria tantos problemas ou não evitaria? Evitaria tantas dores de cabeça ou não evitaria? Claro, seria maravilhoso. Não é a nossa cultura, mas é a cultura de muitos países. É claro que, dependendo do estilo de vida da pessoa, não dá para se fazer isso. Mas isso seria o ideal. É por isso que você vê em países desenvolvidos as pessoas trabalhando dessa maneira. Tendo essa cultura, tendo esse posicionamento. Eu quero ler com você, pessoal, aqui um Provérbios que diz algo que eu quero compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia comigo, vamos lá, em Provérbios 21, 20. Eu quero ler com você, que está em cima desse tema, que diz assim, ó, Provérbios 21, 20. Depois do livro de Salmo, você vai ver o livro de Provérbios. Abra aí, 21, 20. Diz assim o texto, diz assim, ó.
Esse aqui é o livro da sabedoria. Diz assim o texto, ó. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o esgota, o desperdiça. Então, tá vendo? A pessoa sábia, ela, segundo Provérbios aqui, ela procura guardar. Ela procura não desperdiçar. Ela procura não esgotar os seus recursos. Ela procura guardar. Então, eu quero deixar para você esse ensinamento. Nós estamos vivendo tempo de crise, conforme os estudos, as pesquisas estão falando. 80%, repito, 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Estão por quê? É claro que tem pessoas que querem ter um padrão de vida que a pessoa não alcança. Tem pessoas que querem consumir mais do que ganha, do que tem em recursos. Claro que isso são fatores importantes nessa pesquisa, mas o maior fator também é a falta da pessoa reservar, poupar, guardar. Ela quer gastar tudo, ela quer, né, a maioria das pessoas acabam gastando descontroladamente. E com isso, então, vem as dívidas. E com isso, então, você vê o endividamento. O endividamento. Isso é terrível para as famílias. Isso é complicado. Porque muitas pessoas acabam ficando endividadas e por causa da vida financeira da pessoa que está descontrolada, por causa da vida financeira da pessoa que está problemática, a pessoa acaba ficando doente, a pessoa acaba trazendo brigas, desentendimento para dentro de casa, o casal começa a entrar em conflito, uma série de coisas ruins começam a acontecer na vida dessas pessoas, elas acabam precisando buscar empréstimo, muitas pessoas vão atrás de agiotas, acabam sendo até ameaçadas de morte, não é assim? Correndo risco de vida, ou não é assim que funciona? Então veja que é uma situação grave, gente. É uma coisa a se pensar. A sua vida financeira, meu irmão, minha irmã, tem que ser bem administrada. Você não pode aceitar ter uma vida financeira bagunçada, descontrolada, nome sujo, devendo para todo mundo. Isso não é coisa de cristão. Você não pode aceitar, mas todo mundo, pastor, é assim. Você não é todo mundo, você é um cristão ou não é? Você é uma pessoa de Deus ou não é? O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é o Espírito da sabedoria. Então, se o Espírito Santo habita em mim, eu tenho que ter sabedoria para lidar com todas as áreas da minha vida. E a área financeira está inserida. Você precisa, meu irmão, você precisa, minha irmã, ser um bom administrador da sua vida financeira. E Deus quer que você seja assim. Os recursos que chegam até você têm que ser bem administrados. Você não pode ser uma pessoa esbanjadora, uma pessoa que desperdiça, uma pessoa que vai na empolgação, sabe, do consumo. Não. Você precisa ser uma pessoa prudente, sábia, para administrar bem os recursos que Deus entregou a você. Você não pode ficar aí ostentando coisas que você não alcança. Tem gente que não tem condição de comprar um determinado carro. Ela não tem condição.
mas ela vai lá, ela compra, se endivida totalmente, só para ostentar aquele carro. Ou não é assim? Tem gente que não tem condição para ter o celular que tem, mas a pessoa vai lá, endivida só para ostentar o celular. Isso é falta de sabedoria. Para não dizer outra coisa. Eu não quero pegar pesado. Isso é falta de sabedoria. Isso é ignorância. Nós devemos administrar bem os recursos que chegam na nossa mão com sabedoria, porque isso é fundamental para o equilíbrio da nossa vida. Tem pessoas nesse exato momento que não estão dormindo, não estão, tendo um sono tranquilo. Por quê, pastor? Porque estão endividadas. Tem contas vencendo que a pessoa não sabe como pagar. Ela não sabe de onde tirar. Ou não é assim? Tem gente tomando remédio aí, ó, calmantes, antidepressivos. Por quê? Porque estão endividadas, estão na mão de agiotas, sendo ameaçadas. Isso é terrível ou não é? Isso é grave ou não é? Tem pessoas aí, ó, que se dizem cristãs, que adoram a Deus, mas o nome dela está mais sujo do que tudo. Isso é uma vergonha para o reino. Isso é uma vergonha para Cristo. Isso é uma vergonha para o reino de Deus. Isso não pode ser uma coisa comum. Nós não podemos, pessoal, colocar essas coisas dentro de um pacote de coisas comuns. Não, nós somos de Deus. A Bíblia diz que nós somos o sal dessa terra, aqueles que dão tempero para essa terra. Nós somos a luz desse mundo, aqueles que iluminam esse mundo. Ou seja, nós devemos ser exemplos em tudo. E também nessa área. Se não der para você comprar, não compre. Não compre, espere um pouco mais. Espere o seu momento, espere o seu tempo. Tenha confiança e paciência em Deus, que o seu tempo, o seu momento vai chegar. Não coloque os bois na frente da carroça. Tem gente que coloca, melhor dizendo, a carroça na frente dos bois. A carroça na frente dos bois, não faça isso. Tem gente que não tem condição, como eu disse, de alcançar certas coisas, mas a pessoa, ela vai na empolgação, ela vai na emoção e passa o cartão e parcela as coisas e faz, daqui a pouco está cheio de dívida, cheia de problemas, e criando problemas na família, problemas no casamento, aquela coisa toda. Eu quero ensinar você a administrar a sua vida em todos os sentidos. E veja que José aplicou o princípio de Deus naqueles dias e foi fundamental para ele vencer o tempo de crise. Meu irmão, minha irmã, se você seguir a direção de Deus para a sua vida, não tem como dar errado. Não tem como não funcionar. Não tem como. Se a pessoa seguir o princípio bíblico na vida dela, e o princípio que você está aprendendo aqui é o princípio da reserva. Não gaste tudo que você ganhe. Não gaste tudo que você ganhe. Guarde uma parte. Reserve algo para a sua segurança, para você ter nos momentos de imprevistos. Seja prudente. Tem gente trabalhando aí, que eu vejo pessoas trabalhando, fazendo bico para pagar conta. Ela deveria fazer bico para reservar, não para pagar conta. Não, pastor, eu tenho o meu trabalho. A pessoa trabalha um trabalho, outro trabalho. Eu vejo muita gente assim. A pessoa trabalha 2 serviços, 2 trabalhos, faz bico. Aí você pergunta para a pessoa assim, pô, você trabalha aqui, tem um salário ali, um salário acolá, você faz bico, e aí? Para que você está usando esse dinheiro? Para pagar a conta, pastor? Aí você está de brincadeira, meu irmão. Aí está faltando sabedoria. Me desculpe, pessoal, é muita tolice. Você
tem que trabalhar, sim, mas você tem que trabalhar procurando também reservar algo para que nos momentos de crise, para que nos momentos de imprevistos, você esteja preparado. Você não venha precisar entrar num empréstimo. Você não venha precisar entrar na mão de um agiota. Você venha estar o quê? Preparado para superar aquilo. Ou pelo menos para controlar aquele momento. Ou pelo menos para dar uma aliviada naquele momento. É diferente, é ou não é? É diferente. As pessoas vão vivendo e não pensam nessas coisas, mas quando acontece, a pessoa não está preparada, ela fica o quê? Desesperada. Aí é onde a pessoa ela vai fazer empréstimo, ela não olha nem para os juros. Ela vai pegar da mão do agiota, ela não vê nem o quanto ele está cobrando a mais. Ela está tão dependente daquele recurso, que ela quer o recurso de qualquer maneira. E aí é onde a pessoa se afunda. É como na época de José. As pessoas tinham que entregar. Entregaram primeiramente o dinheiro. Entregaram depois os animais. Entregaram as terras e teve algumas que viraram até escravas. Ou não é assim? Por quê? Porque não se prepararam. Não pouparam, não se prepararam. Os 7 anos de abundância vieram para todo mundo. Deus enviou para todo mundo 7 anos de abundância. Mas também veio 7 anos de crise. Abundância para todo mundo, a crise também chegou. Só que José se preparou na abundância, meu irmão, porque ele tinha o princípio divino. Aí tem pessoas que às vezes estão num momento bom, e ela vai gastando, ela vai consumindo, ela vai, sabe, desperdiçando. Ela vai acabando com aqueles recursos. E quando vem um momento ruim, ela perde o emprego, por exemplo. Ou você está garantido? Ou existe alguma garantia? Ou ela perde a fonte do recurso dela. E aí? Ela se preparou em o quê? Ela preparou no quê? Ela está garantida no quê? Ah, pastor, eu estou garantido em Deus, pastor, como eu vejo muitos falando. Ah, pastor, sabe, eu estou garantido em Deus. Deus é o meu provedor. Sim, Deus é o teu provedor. Só que entenda uma coisa, pessoal. Isso aqui eu quero deixar bem claro. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Deus não vai fazer. Deus está te ensinando a fazer. Vai lá e faça. Vai lá e coloca em prática. Deus não vai fazer por você. Deus está te ensinando a você colocar os princípios dele em ação, a guardar, a ter controle, a ter equilíbrio, a ser uma pessoa prudente. Você não quer ser? Vai passar por crise. Vai ter problemas. Deus não vai fazer. Deus não vai mandar um anjo na sua casa com uma mala de dinheiro. Não vai. Deus não vai. Esquece isso. Ilusão. O princípio de Deus para abençoar a vida do homem é o trabalho. Você trabalha, garante os seus recursos e aprenda com Deus a administrar bem os seus recursos para você não sofrer. Se você não fizer isso, você vai sofrer. Você vai sofrer. Entendeu? E o diabo vai te empurrar para sofrer mesmo. O diabo vai falar, vai lá mesmo, gasta mesmo, esbanja mesmo. Isso, vai lá, vai lá. Faz isso mesmo, isso. Se enfia aí no cartão mesmo. Fica isso, mergulha nas dívidas mesmo. Isso, vai lá, busca o agiota lá, o meu servo agiota lá, que se você não pagar, eu vou mandar ele te matar. Você pensa que Satanás, ele está de brincadeira. Ele aproveita esses momentos de tolice das pessoas, ou não aproveita? Ele aproveita os momentos de imprudência das pessoas ou não aproveita? Está na Bíblia, ele aproveita. Ele aproveita esses momentos. A pessoa está ali, ó. Ela não quer colocar em prática o princípio de Deus.
Então, o diabo mostra um outro caminho para ela. É onde ela acaba se afundando. Gente, vamos aprender, pessoal. Isso aqui é importante, abençoador para a sua vida. Se você não tem essa prática, se você ainda não tem essa prática, se você ainda não sabia disso, não tinha esse conhecimento, comece a praticar o princípio da reserva na sua vida. E você vai ver que você vai conseguir equilibrar potencialmente a sua vida. Principalmente em momentos de imprevistos. Principalmente em momentos difíceis. Comece a aplicar esse princípio que foi fundamental no passado. Nós acabamos de ler aqui nos dias de José. Salvou a humanidade. Esse princípio aplicado por José salvou a humanidade. Imagina se José não tivesse reservado 20% da produção. Será que a humanidade aguentaria passar 7 anos de fome? Ia morrer todo mundo, pessoal. Mas Deus não levantou José por acaso. Ele levantou José como um símbolo de salvação para aquela humanidade. Para a humanidade daquela época. Porque todos vieram ao Egito, porque só o Egito tinha comida, mas nenhum lugar. Inclusive a família de José, eles vieram ao Egito, foi quando José então encontra com a sua família novamente, e eles acabam então fixando residência no Egito, e aí começa toda a história bíblica, toda a história do povo de Israel. Então não foi por acaso que Deus levantou José, para aplicar aquele princípio divino que foi fundamental. Se você aplicar esse princípio na sua vida, você só tem a ganhar. Pode ter certeza disso. Você só tem a ganhar. Comece, aprenda a fazer isso. Os países desenvolvidos, muitos deles trabalham isso nas crianças. Tem esse hábito, esse costume, essa cultura. E por isso você vê uma grande diferença do nosso país aqui. É uma sociedade mais segura, mais evoluída nesse sentido. Ou não é verdade? Então, pessoal, eu queria deixar para você esse ensinamento aqui, porque eu vi essa pesquisa aqui, Deus tocou no meu coração e falou: Wagner, passa esse ensinamento lá para a igreja, que de repente muitos não têm ainda esse conhecimento, muitos ainda não adquiriram esse princípio, mas agora eles vão aprender para poder colocar em prática e ter uma vida econômica equilibrada. Lembre-se, pessoal, o que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Deus não vai fazer por você. Tem pessoas que chegavam em mim e falavam assim: ah, pastor, eu quero sair do vício da cachaça, eu quero sair do vício das drogas, do cigarro. Ora aí por mim. Eu falava: vamos orar sim, vamos orar. Mas a realidade é a seguinte: você tem que parar de comprar. Se você não parar de comprar a cachaça, se você não parar de comprar o cigarro, se você não parar de ir lá na biqueira comprar as drogas, como que você vai se libertar? Deus não vai enviar um anjo para tirar o cigarro da sua boca. Deus não vai enviar um anjo para tirar o copo da sua mão, a cachaça da sua mão. Deus não vai enviar um anjo para te arrancá-la da biqueira, não, meu irmão. A atitude tem que ser sua. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Deus não vai. Ele vai te ensinar. Você tem que fazer. Você quer ver um exemplo? Deus construiu a arca para Noé. Quando Deus chegou para Noé, falou: Noé, eu vou trazer o dilúvio, o juízo nesse mundo. Mas fica tranquilo, Noé, a arca já está construída. A arca está ali, os anjos já construíram a arca. Fica tranquilo. Foi assim? Não. Deus deu as medidas, o material, descreveu tudo, falou: agora vai lá e constrói.
Quer ser salvo? Quer livrar sua família do dilúvio? Vai lá e faça. Deus não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Ele não vai. E esse é o problema de muitas pessoas. Tem pessoas que ficam ali, sabe, religiosamente esperando Deus fazer algo que ela que tem que fazer. É ela que tem que fazer, ela que tem que tirar a cachaça da vida dela, o cigarro, é ela que tem que tirar as drogas. É difícil, pastor, é difícil, eu também passei por isso, eu tirei a cachaça, não vou beber, não vou, não quero, não vou, era difícil, mas venci, com a graça de Deus. A pessoa tem que, sabe, determinar, fazer a parte dela. E na vida financeira, gente, não é diferente. Adianta você ouvir ilusões. A realidade é essa. Na vida financeira não é diferente. Meu irmão, se você não administrar bem a sua vida econômica, Deus não vai administrar por você. Você vai viver uma vida sempre endividada, com dor de cabeça, humilhada, passando vergonha e sendo um produto de vergonha para o mundo. Principalmente se você for cristão. Deus não vai administrar por você. Ele já te deu, já te ensinou, ele providencia os recursos para você com prudência administrar os recursos. E é isso que você tem que fazer. Então aprenda a colocar os princípios bíblicos em ação na sua vida, que você só tem a ganhar. Diga graças a Deus. Eu espero, do fundo do meu coração, que eu tenho, que essa mensagem, esse ensinamento, em alguma parte dele, não, de repente não todo o conteúdo, mas alguma parte dele tem te ajudado. Eu quero ver você bem, abençoado e próspero. Pode ter certeza disso. Então, aplique o que você aprendeu. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé, pessoal, que eu quero orar com você.